bom estar mais uma vez na presença do Senhor, estar diante dEle, para poder compartilharmos, aprender da palavra do Senhor. Se engana aquele que às vezes acha que nós que estamos às vezes no altar, ministrando, não aprendemos. Nós aprendemos e aprendemos muito. E ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, durante a semana, em dúvida sobre o que eu ia abordar, sobre o que eu ia trazer para a igreja, foi acontecendo diversas situações com pessoas em torno de mim, com pessoas da minha vivência, e aquilo eu comecei a tentar entender e compreender o que estava acontecendo, e começou a surgir aquela sementinha. A gente que às vezes estuda fala as sementes, né? As sementes de mensagens que começam a surgir, começam a brotar nos nossos corações. E eu creio que é proveniente do Senhor. E eu gostaria de pedir à igreja que nos coloquemos de pé antes. E gostaria de pedir a oração de cada irmão, para que o Senhor possa me usar como instrumento, como uma ferramenta, para que possa transmitir a palavra dEle, não a palavra do Doda, não a palavra da atitude, mas a palavra do Senhor Jesus, que muda, que transforma as nossas vidas. Então eu gostaria de pedir, interceda por esse homem simples que está aqui, que não é diferente de vocês, falho, errôneo, mas que se coloca à disposição, assim como você, eu creio que se coloca à disposição do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, eu louvo, exalto o Teu nome, ó Deus, porque do Senhor, ó Deus, vem toda a fonte de conhecimento, vem toda a fonte de sabedoria, Pai. E nesta manhã, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, para que o Teu Espírito venha com poder e autoridade, com unção, ó Deus, para que as minhas palavras não sejam minhas, mas sejam do Teu Espírito, ó Deus, que eu seja um mero instrumento, ó Deus, para transmitir a palavra do Senhor, ó Deus, e que os corações aqui presentes, ó Deus, que os corações das pessoas que assistirão também essa mensagem pela internet sejam transformados, ó Deus, pois nós cremos, ó Deus, que é o poder do Teu Espírito que transforma as nossas vidas. Sejas conosco, use-nos, ó Deus, que caia por terra todo orgulho, toda arrogância, ó Deus, que venhamos, ó Deus, assumir, ó Deus, a nossa posição de servos, humildes, dependentes do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou ser sincero, estava até falando com o Robson, que todas as vezes que a gente, talvez eu vá assim, poxa, Dona, isso é palavra de pregador. Não, mas eu creio que todo aquele que carrega o temor de transmitir a palavra do Senhor, no momento de subir nesse altar, realmente as pernas estremecem e a gente fica ansioso. Irmãos, eu quero dizer para você que ontem eu vim para a igreja mais cedo, e comecei a preparar essa mensagem, era 5h30, e sentei, lia, relia, e na hora que foi dando as 9 horas, eu não tinha conseguido ainda definir os pontos, exatamente o que eu ia abordar, porque o Senhor me levava a diversos pontos das Escrituras, e eu, poxa Deus, mas qual o texto base, qual o texto que eu vou usar para isso? E não compreendi exatamente como ia abordar aquilo, mas à medida que o Senhor me levava nas Escrituras, em cada citação, aquilo foi juntando como quebra-cabeça. Já viu quando você pega aquele quebra-cabeça de 1000 e tantas peças e você, rapaz, de onde é essa peça? Mas na hora que você começa a separar um aqui e outro ali, e você começa a juntar, você fala assim, olha, que bacana, que legal. E por um instante eu vi aquilo acontecer, e comecei a preparar a mensagem, e fui desenvolvendo, fui buscando ali, buscando aqui, e quando deu 3 da manhã, a minha mensagem praticamente estava pronta. Só que por um instante eu estremeci, eu falei assim, poxa Senhor, mas que assunto complexo, mas como eu vou levar esse assunto à igreja? É um assunto que às vezes traz conflito em diversas situações, e por um instante eu pensei em hesitar, eu pensei em pegar um outro sermão que eu preguei em outros lugares, e não pregar o que o Senhor me deu, mas quando eu dobrei os meus joelhos, e pedi a direção ao Senhor, eu escutei claramente o Senhor a falar, eu estou contigo, meu filho. E a palavra, quem colocou na sua boca não foi você,
mas foi eu que coloquei. No início da semana já começava a germinar no seu coração. Portanto, vá e transmita a minha palavra. E eu vim, estremecendo. Deitei e fiquei assim, poxa, meu Deus, Senhor, me ajuda, me ajuda. Estamos nós aqui para transmitir. Eu quero dizer que me coloco na dependência do Espírito Santo. Porque o assunto que nós vamos falar, aparentemente é simples, mas precisamos estar com a mente aberta para entender e compreender, porque é uma chave que pode mudar as vidas da gente, pode mudar a vida da gente, pode transformar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de enxergar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos vizinhos. E eu quero compartilhar com vocês. Portanto, se atente a cada ponto dessa mensagem. Se atente a cada assunto que vamos abordar. Não coloque dúvida do seu coração, mas se deixe direcionar pelo Espírito Santo. Pois é aquele que me deu a interpretação e também vai fazer com que vocês compreendam a grandeza disso que o Senhor tem revelado a nós. Eu não sou o único que tem recebido isso, pois eu sei que o Senhor Jesus já revelou isso a muitos e a muitos. E eu louvo a Deus por aqueles que enxergaram e entenderam isso. Mas por um instante, veio na minha mente, por que muitos não entendem, Senhor? Porque muitos não compreendem isso que o Senhor nos fala. E eu peço ao Espírito Santo do Senhor, que invada o coração de cada um de vocês, para que vocês entendam e recebam a palavra que o Senhor tem para cada um. Nós vamos ler João, capítulo 3, do verso 1 ao 13. Uma passagem bonita. Eu gosto muito do Evangelho de João, porque retrata muitas das coisas que o Senhor fez. E quando a gente começa a entender e mergulhar nas Escrituras, a gente vê quantos mistérios há nas palavras de Jesus. Às vezes passamos rapidão, mas quando examinamos, tintim por tintim, detalhe por detalhe, o Espírito Santo nos traz sempre coisas novas. E eu amo a palavra do Senhor por isso, porque ela se renova todos os dias. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Pai, mais uma vez está aqui a tua palavra e entregamos nas tuas mãos. Espírito Santo, tome o teu lugar de honra, que fale o Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, quando falamos de corpo, alma, espírito, como eu disse,
às vezes é um assunto onde muitos abordam de diversas maneiras. E quando se fala nisso, eu voltei lá no livro de Gênesis, para entender lá no princípio. E aqui no verso 3, é interessante que Jesus fala assim: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus fala nascer de novo, é necessário que alguém tenha morrido. Para mim falar, o Robson precisa nascer de novo, o Robson tem que ter morrido, ou senão o Robson precisa nascer. Não, nascer de novo, ele teve que morrer, morreu. E quando voltamos lá atrás, em Gênesis, e olhamos a história da criação, e vemos quando Jesus, Deus e o Espírito Santo, os três falam assim, façamos, em Gênesis 1:26, o Senhor fala assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ali o Senhor estava criando um homem completo, com corpo, com alma e com espírito. E quando olhamos aquele homem completo, perfeito, sem mácula, nós vemos um homem que tinha acesso a Deus. A palavra do Senhor, mais adiante em Gênesis, fala que o Senhor descia todas as tardes para poder caminhar com Adão, para falar com Adão. Imagina nós ter essa liberdade de falar com o Senhor, de relacionar com o Senhor. Adão teve essa oportunidade, mas ele teve essa oportunidade porque ele foi criado a princípio perfeito, sem mácula. E quando abordamos esse assunto, nós precisamos entender e compreender que a conexão que Adão tinha com Deus era por meio do Espírito. Deus é Espírito, Deus é espiritual. Você não consegue acessar a Deus de outra maneira, senão por meio do Espírito. E Adão tinha acesso a Deus porque era corpo, alma e espírito, perfeito, sem mácula, corpo limpo, puro, feito pelas mãos do Senhor. E naquele momento que o Senhor descia, a conexão de Adão com o Senhor era por meio do seu Espírito. O Senhor é santo, o Senhor é perfeito. E em Romanos 5:11 fala assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Adão, um ser perfeito, de corpo, alma e espírito perfeito, se entregou a uma oferta de Satanás, que se disfarçou de uma serpente, que tomou uma serpente e o enganou. E como Adão era perfeito, era um ser criado por Deus, tinha livre e espontânea vontade, livre-arbítrio. Aquele momento, Adão escolheu. A serpente diz: olha, se você comer, certamente você não vai morrer. Pode comer. Adão abriu mão de acreditar no Deus eterno, poderoso, que criou, lhe deu vida, para acreditar em um ser desconhecido, um ser que até então era inferior a ele. E quando ele fez aquilo, ele entregou o que o Senhor lhe deu, a autoridade. O Senhor disse: domine sobre todas as coisas, Adão. Você domina sobre a terra. Você é meu filho. E quando acontece aquilo, há a morte. E às vezes não entendemos essa questão da morte, porque Adão continuou vivo, fisicamente. O corpo de Adão continuou físico, continuou vivo. Mas naquele momento, morria o espírito de Adão. Adão já não tinha mais o acesso ao espiritual. Ele tinha sim um espírito, mas aquele espírito era como se fosse algo inativo nele.
pois foi algo criado para acessar a Deus. O espiritual é para acessar o espiritual, o Deus espiritual. No entanto, eu gosto de dizer que o espiritual, a esfera espiritual, eu gosto de imaginar e tentar trazer para a nossa linguagem, para que entendamos exatamente como funciona o acesso espiritual. Às vezes, quando eu faço discipulado com os meninos, com os meus filhos, eu tento trazer o entendimento deles, essas coisas. Mas é algo que realmente, às vezes, nos facilita a compreensão. Eu, às vezes, imagino o espiritual como uma porta. E essa porta, outrora, tinha maçaneta dos dois lados, aonde o homem poderia ir a Deus, Deus poderia ir ao homem, era um livre acesso. E quando o homem peca, a maçaneta do lado do homem é arrancado. O homem não tem mais acesso a Deus. O nosso Deus é supremo, é poderoso. Ele acessa o homem quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas Ele não poderia acessar porque o nosso Deus não compactua, o nosso Deus não anda com o pecado. E aquele homem se entregou ao pecado, desobedeceu a Deus, e simplesmente aquela maçaneta ficou somente do lado de Deus. O homem não mais acessava a Deus, ainda que quisesse. Imagina Adão, às vezes, relembrando das suas tardes com o Senhor, e se arrependendo pela sua negligência, pela sua negligência de não pensar, de não raciocinar tudo que ele estava perdendo no momento que se entregava a uma oferta de Satanás. E Adão, lembrando dos momentos, das tardes com o Senhor, queria cessar, mas toda vez que chegava diante da porta, ele não tinha capacidade de abrir, porque ao lado dele não tinha maçaneta, ele não podia acessar ao Pai. Imagina o Deus do outro lado, podia acessar, mas ele olhava para aquele homem sujo com pecado, e ele é Deus, ele é santo, puro, perfeito. E quando eu falo que a questão da maçaneta, o espiritual ainda ficou. No Velho Testamento nós olhamos muitos homens de Deus, Enoque, Abraão, muitos homens que foram acessados por meio de Deus. Então, ou seja, Deus poderia acessar o homem, mas o homem não poderia acessar a Deus. Por que eu estou trazendo essa alusão lá do princípio? Quando Adão peca e desobedece a Deus, ele perde o acesso ao espiritual. E este espírito é morto. Vamos dizer que é morto, não tem mais acesso. Tem sim, o homem tem um espírito, mas é algo inútil, é algo inativo. E quando olhamos no verso 5, que Jesus responde a Nicodemos: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando a gente começa a pesquisar o significado das palavras, a composição do verso, nós entendemos que quando Jesus fala aqui, em verdade te digo que aquele que não nascer da água, esse nascimento da água, às vezes tem pessoas que ligam a relação do batismo na água, a imersão, não. Esse nascimento da água é um nascimento físico. Quando um bebê nasce dentro de uma bolsa cheio de líquido, é um nascimento físico. É a carne nascendo, é o ser humano. Então, é necessário nascer. E todos nós nascemos. Creio que se todos estão vivos aqui, todos saíram do ventre de uma mãe. Então todos nasceram da água. Agora, a segunda parte, que ele diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluias. Agora, o que seria nascer do Espírito? Anteriormente, no verso 3, ele diz: necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Outrora estávamos mortos para o Senhor.
Outrora estávamos longe do Senhor. E o nosso espírito estava morto. Nós não tínhamos acesso a Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, que veio a este mundo. E aí eu gosto de trazer a alusão de que Jesus veio com a maçaneta. Deixa eu ir lá. Mas como eu preciso ir para o lado de lá? Para poder levar a maçaneta, para que eles tenham acesso. Aleluias. Pegue essa chave para a sua vida. A maçaneta que você precisa para acessar ao Pai está nas mãos de Jesus, porque Ele veio do lado de cá e pode colocar a maçaneta para que você tenha acesso ao Pai. Aleluias. Em João 6, 63 e 64 diz assim: o Espírito da vida, o Espírito com letra maiúscula, que se refere ao Espírito Santo. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio, quais deles não criam, e o que criam, quais deles não cria, e quem cria o trair, quem cria iria trair. Irmãos, a carne só pode produzir frutos da carne, coisas ligadas à matéria. No verso 6, Jesus deixa claro dizer que aquilo que é carne, não adianta você tentar produzir qualquer coisa da sua carne, da sua natureza humana, que você não vai conseguir. O que é carne, é físico. Você só vai conseguir produzir coisas materiais por meio da matéria. O que é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos entender isso. No verso 8, Jesus já fala com Nicodemos: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu fico olhando e vendo Nicodemos tentando entender as coisas que o mestre falava, e o mestre tentando simplificar da melhor maneira possível, mas não adianta, porque Nicodemos não queria abandonar a sua matéria, não queria abandonar a sua carne, o seu intelecto humano. Ele só raciocinava com a mente humana, ele só raciocinava com aquilo que, poxa, mas não tem como o ser humano entrar no ventre da mãe. Ele só pensava com a mente humana, com aquilo que tinha lhe ensinado os homens. E quantos de nós fazemos isso? Nós queremos raciocinar somente com o nosso intelecto, e esquecemos que as coisas do Senhor são espirituais. Você não vai viver as grandezas do plano do Senhor se você não se entregar ao espiritual. Irmãos, essa chave é importante, porque eu vejo inúmeras pessoas mesmo, se perdendo, porque acham que conhecem, porque acham que eles entenderam. Nicodemos era um homem, era um doutor da lei, tinha renome, era considerado, conhecia toda a lei, do início ao fim, mas não conseguia entender o simples que o Senhor lhe falava. Meu irmão, se você não abandonar a sua carne, se você não abandonar a sua natureza humana, você não vai entender as coisas que o Senhor fala. Talvez até essa palavra que o Senhor está ministrando, se você não buscar o Espírito Santo, talvez nem ela vai entrar no seu entendimento, talvez você vai sair cheio de dúvidas, mas eu clamo ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, te faça compreender aquilo que Ele revela a cada um de nós esta manhã. Aleluias. O verso 8 e 9, aquele que se limita à carne, ao seu intelecto humano, ficará como Nicodemos, pois não se pode compreender as coisas espirituais no âmbito carnal. Como eu falei aqui, Nicodemos conhecia toda a lei, era um homem estudado, mas não conseguia entender o simples,
não conseguia entender que diante dele estava o Filho do Deus vivo, aquele Messias que tanto eles esperavam, que estava na lei deles. Ele não conseguia enxergar aquilo. E assim como ele, os fariseus também não enxergavam, homens retentores da lei, retentores guardião da palavra do Senhor, das promessas do Senhor, não enxergava que ali a promessa se cumpria. E aqui o Senhor nos chama a atenção, a importância de entender o espiritual, porque senão, como aqueles homens, não entenderemos o que o Senhor está nos dizendo, o que o Senhor está nos falando, por meio espiritual. Se você parar e examinar o que o Senhor está te falando de maneira espiritual, no âmbito carnal, certamente você vai abandonar aquilo que o Senhor está te dizendo, porque no seu raciocínio humano, não vai dar certo, vai dar errado, isso não vai dar certo, mas o espiritual está dizendo, vai dar certo, porque eu sou contigo, eu sou aquele que te dou palavras, eu sou aquele que te levo adiante. Senhor, mas logo à frente tem muitos inimigos, eu não tenho essa força. Você não tem, mas eu tenho. E quando olhamos para o nosso intelecto, nós olhamos um ser físico, de matéria, limitado. E olhamos todo aquele exército e pensamos com a mente humana. Não conseguimos olhar para trás e ver o Deus Todo-Poderoso que pode descer com uma cortina de fogo e queimar todo aquele exército que levanta contra as nossas vidas. Esse é o espiritual que precisamos viver. O verso 10, Jesus diz, tu és mestre, e não compreendes estas coisas. Aleluias. Como eu disse, Nicodemos deveria saber, gente. Ele era o guardião da lei. Ele meditava nas escrituras dia após dia, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu acho interessante que eu tive uma experiência, alguns dias no seminário, que a gente saiu da vida vitoriosa e realmente o Senhor derramou muito do seu poder sobre as nossas vidas. E eu estava me sentindo muito bem, eu estou me sentindo bem, graças a Deus. E saí para o seminário, e quando você chega no seminário, muitos seminaristas com as suas ideias, com seus conceitos, gosta de debater, gosta de falar. E aí nós deparamos uma discussão, onde eu defendi algo, que eu falei assim, poxa, olha, nós precisamos entender que as Escrituras, ela precisa da compreensão do Espírito Santo. Nós precisamos entender que as Escrituras lidam com os olhos humanos, nós vamos fazer besteira. Assim, está aí o motivo de muitas denominações, cada um que puxa para um lado, isso é certo, isso aquilo é errado, mas se todos realmente buscassem a inspiração do Espírito Santo, entenderiam o que o Senhor está nos dizendo, porque o Senhor é um só, Ele não muda a sua maneira de pensar. E ali nós deparamos nessa discussão, e às vezes, como às vezes é seminarista, distorceram o que eu falei. Falei assim, poxa, olha, o Espírito Santo é o suficiente. Eles, que isso, rapaz, você está dizendo que a palavra de Deus, não, a palavra de Deus é boa, mas eu estou falando que o Espírito Santo é suficiente. Não, então nós vamos pegar ali a Bíblia e rasgar a Bíblia e jogar a Bíblia fora. Eu não falei isso. Eu disse que esse livro, sem o Espírito Santo, é um livro como qualquer outro. E aí eles, que isso, cara, o que você está falando, tal? Eu simplesmente estou querendo dizer para vocês, que se vocês examinarem esse livro com o seu intelecto humano, você tem uma grande chance de fazer besteira. E eles, não, mas, e também tem perigo de o cara achar que está interpretando. Aí vem o Espírito Santo que testifica, se ele realmente fala conosco ou não. E às vezes, nós nos deparamos na situação que estamos vivendo, são quantas igrejas, e eu fico desesperado, porque deveriam ser pessoas que realmente pregavam o evangelho genuíno, que traz a transformação, que traz a mudança na vida de pessoas, porque são muitos que procuram igrejas, são muitos que procuram a solução em Cristo, mas não encontram, porque as pessoas estão interpretando esse livro segundo o seu intelecto, muito segundo os seus interesses. E não é isso que o Senhor tem para nos dizer. O Senhor, em todo o tempo que andava com seus discípulos, Ele buscava ao Pai, estava em oração, buscando fazer a vontade do Senhor. Aí eu lembro que eu trouxe para eles a citação de Paulo em Timóteo,
3,16, que fala assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir e para corrigir, para instruir em justiça. Quando pegamos as escrituras e entendemos que ela é inspirada pelo Senhor, que ela é inspirada pelo Espírito Santo, aquele que está com você, aquele que está com você, aquele que está com você, ele te traz a interpretação. Já pensou você sentado diante de um autor de um livro a qual você gostou? O que você quis dizer nesse ponto aqui? Quando você falou isso e isso, o que você quis dizer? Você tem acesso ao autor das Escrituras Sagradas. E às vezes menosprezamos isso e queremos pensar com o raciocínio humano somente. Não estou dizendo que não devemos raciocinar, o Senhor nos deu inteligência, mas eu quero dizer que precisamos buscar o espiritual. O Senhor nos vivificou. Jesus traz a Nicodemos a lembrança que ele ensinava, o que ele ensinava nas suas sinagogas. Tipo, o que eu ensinei nada mais é que as escrituras do meu Pai, que você já conhece ou deveria conhecer. Jesus, hora alguma, pregou nada que não estava nas escrituras. Quando ele falava do Messias, ele falava de algo que estava descrito em Isaías, em Joel, a promessa de um Messias, mas eles não entendiam. Então Jesus fala: se eu falei com vocês, eu falei coisas que vocês já conhecem, e vocês ignoraram, vocês jogaram fora, porque vocês estão em um mundo pequeno, vocês estão nos seus intelectos, presos no seu entendimento. No verso 12, ele diz para Nicodemos: se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crerás se eu falar das celestiais? O Senhor, hora alguma, diante da multidão, pregou nada que os fariseus não estudavam. O Senhor sempre guardou a lei, andava conforme a lei, andava conforme os ensinos daquela época, e nunca os afrontou, mas em todo o tempo havia nele o desejo de perseguir, de, poxa, quero ver o que ele vai falar, peraí, não, está falando besteira, vamos crucificá-lo, vamos acabar com ele. Não estavam acessos, não estavam com as mentes abertas para entender o que o Espírito Santo os revelava. Outrora os discípulos entenderam e compreenderam o que o mestre falava. Homens leigos, homens simples, mas que o Senhor falou: eles estão vazios, eu posso os encher da minha presença. Em outra parte da palavra, quando Jesus é indagado: por que você anda com esses homens aí, esses cobradores de impostos? Por que você anda com esse tipo de pessoa? E aí Jesus: vocês já estão cheios do conhecimento, vocês já sabem a verdade, vocês não precisam do mestre. Agora esses sim precisam, porque vocês retêm deles a verdade, porque vocês tiram deles a verdade que o meu Pai deu para que vocês os conduzissem. Meu irmão, pega essa chave para a sua vida. Você precisa entender que Jesus em todo o tempo trazia os ensinos de maneira simples, exemplos de coisas do cotidiano, mas ainda assim eles não entendiam. Então nós paramos e examinamos, eles não entendiam por quê? Porque eles estavam na carne. E na carne você não vai entender, porque Jesus falava e ensinava coisas espirituais. Jesus ensinava coisas do alto do céu. Jesus falava da tua palavra, mas eles não entendiam, porque a carne criava um bloqueio na mente deles. Agora os discípulos estavam abertos e compreendiam e receberam a palavra do Senhor. Em Colossenses, capítulo 1, 21 e 22, fala assim: antes vocês estavam longe de Deus, e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam, e pensavam,
Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Jesus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los para a sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. O que eu quero dizer para você, você tem acesso ao Pai. Ele veio com a maçaneta e colocou na sua porta, mas você precisa acessar. Às vezes a atitude de atravessar essa porta precisa ser de você. Você precisa ir diante do Deus vivo. Você precisa ir diante do Pai. E às vezes não fazemos. Nós temos a porta ali, ó, e não fazemos. E aí vem algo que às vezes acontece com muitos de nós, com muitos dos eleitos do Senhor. Na outra palavra que eu dei, quando estive aqui, eu falei que eu fico olhando homens que outrora foram usados pelo Senhor. Eu não menosprezo, mas eu vejo que muitos deles se perderam, porque se entregaram à arrogância, se entregaram ao orgulho. Os aplausos lhes subiram à cabeça, os altares fez com que eles se achassem mais do que o próprio Deus. E hoje, o terceiro ponto que eu quero deixar mantenha-se vivo. Se o Senhor te resgatou, se o Senhor te comprou, se o Senhor ressuscitou o teu espírito que outrora estava morto, mantenha esse espírito vivo. Este corpo físico seu, se você não tomar um café da manhã, se você não almoçar, se você não jantar, se você não alimentar, certamente com 1, 2, 3 semanas você vai padecer, você vai morrer. Porque o seu corpo precisa de nutrientes, o seu corpo precisa de água. E nós nos preocupamos sim com este corpo, com essa matéria, mas não nos preocupamos com o espiritual. Negligenciamos o espiritual, não entendemos que existe um homem espiritual que precisa ser alimentado, e que se eu não alimentá-lo, ele vai morrer. Romanos 8, 22 e 23 fala assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Meu irmão, embora Cristo tenha ressuscitado o teu espírito, embora Cristo tenha te dado acesso a Ele, por meio de Cristo Jesus, ainda em nós habita uma natureza voltada à maldade, voltada ao pecado, que é a nossa carne, que lá no Éden, por meio de Adão, foi entregue a este mundo, foi entregue a Satanás. Poxa, Doda, você quer dizer que o meu corpo então é de Satanás? Não. Se você está no Espírito, se você anda no Espírito, esse Espírito corrige a sua carne, esse Espírito freia os impulsos da sua carne, fazendo com que ela não desagrade a Deus. Por isso é preciso ter acesso ao espiritual. E quando fala que é preciso nos manter vivo, precisamos entender que em todo tempo, como diz o apóstolo Paulo, vai haver uma briga dentro de nós, porque em nós experimentamos algo que foi bom, algo prazeroso, algo que me dá satisfação, mas que em determinados momentos desagrada ao Senhor, algo voltado às vezes a nós mesmos, a minha satisfação, ao meu êxtase. E o Espírito Santo de Deus diz: nem tudo lhe convém, nem tudo tu podes fazer, porque quando fazes determinadas coisas, entristeces ao Espírito Santo. E nós precisamos entender e compreender que essa natureza está em nós. E aí 1 Coríntios 10, 12, Paulo diz: aquele pois que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Como está a sua saúde espiritual? Quanto você tem alimentado o teu espírito? Creio que fisicamente todos estão bem, têm alimentado, estão saudáveis. Eu estou até gordinho. Mas e o espírito? Será que o espírito também está gordinho? Será que o espírito está saudável? E nós negligenciamos isso, meu irmão.
Nós nos esquecemos que existe um ser espiritual que precisa ser alimentado de maneira espiritual, e às vezes entramos em enrascadas, entramos em situações por não ouvir o Espírito, por nos dirigir somente à carne. O Senhor Jesus em todo o tempo nos orienta para que busquemos a Ele. Aqui em João ele fala que João 6, 63, ele fala que o Espírito, a palavra, é vida, e é o que alimenta o Espírito, a palavra do Senhor. Quantos momentos você tem tirado de oração? Quantos momentos você tem dobrado os seus joelhos e se humilhado na presença do Senhor? Quantas vezes você tem parado para reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz? Quantas vezes você tem se humilhado, dizendo: eu não sou nada, Senhor, Tu és tudo na minha vida, esteja na minha vida. Nós nos esquecemos de fazer isso, irmãos, porque a correria do dia a dia nos exige atenção. Se eu não der atenção à correria do dia a dia, se eu não der atenção aos meus afazeres, eu vou perder meu emprego, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter como comprar comida para sustentar a minha família. Não há nada de errado, todos precisam sustentar a tua família, mas eu te faço uma pergunta para que você responda para si mesmo: e o seu espírito como anda? Está saudável? Está bem? Ou você só tem alimentado a sua carne, horas na frente do videogame, horas na frente das séries, e sentado no sofá, confortável, a almofada está macia, o ar-condicionado está na temperatura ideal, e o seu corpo, a sua carne, relax, está ótima, melhor do que isso. E o seu espírito, você não consegue enxergar que ele está lá, mirrado, pedindo: Senhor, me ajuda. E o Espírito Santo enxerga isso e está ali te cutucando: meu irmão, meu filho, vai para o seu quarto. Meu filho, você não leu as Escrituras. Nós deixamos de ouvir o Espírito Santo, aquele que foi colocado como consolador, como ajudador, aquele que o Senhor dispôs a nós, colocou à nossa disposição. Ele disse: esse estará convosco todos os dias. E nós não usamos isso. Nós preferimos ficar sentados no sofá, nós preferimos desfrutar daquilo que conquistamos. Enquanto isso, nosso espírito está morrendo, nós não conseguimos entender a voz do Senhor, que fala conosco: não faça, filho, não vá, não faça isso. O Senhor fala todo o tempo. Tolo é aquele que diz: o Senhor parou de falar comigo. O Senhor não para de falar, porque a palavra diz que Ele corrige quem ama, e Ele ama cada um de vocês. Mas nós não escutamos. Sabe por quê? A carne está impregnada, e o nosso espírito está tão fraco, que ele só quer se deitar. Eu às vezes olho e vejo, às vezes esse espírito como se fosse aquela pessoa enferma, que deseja viver, suspira por vida, está ali na UTI, e nós negligenciando, alimentando somente a carne. Mas hoje o Senhor fala comigo, fala com vocês: alimentai o vosso espírito. O que é carne, o que é espírito, é espírito. Você não vai alimentar o seu espírito por meio da carne. Irmãos, em Timóteo, 2 Timóteo 3, Segundo Timóteo 3, do verso 3 ao 4, fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, infames, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Irmãos, na semana passada, eu estava aflito com algo que estava acontecendo e eu não conseguia compreender. Eu orava ao Senhor: Deus, por que disso? Por que daquilo? E às vezes quando a gente não consegue compreender algo, dá vontade da gente fugir, abandonar. Mas eu falei: poxa Deus, me traz o entendimento. Por um instante, eu recebi uma mensagem, uma palavra do pastor Subirá, aonde ele trouxe essa palavra, e eu não podia deixar de colocá-la aqui nesse sermão, porque é uma chave que ele colocou onde todos nós deixamos passar desapercebidos. Olha para você ver, que ele diz aqui, olha, no final: mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Sabe o que eu quero dizer? Você é amigo de Deus, você não deixou de ser amigo de Deus. Uma vez que Ele entrou na sua vida, você tem acesso. Mas hoje o Senhor diz para você: você tem sido mais amigo dos teus deleites, você tem sido amigo mais do teu conforto do que amigo meu. Nos momentos que eu te chamo a orar, nos momentos que eu te convido a se levantar e colocar diante de mim, você se entrega ao conforto, à maciez da tua cama, ao calor do teu cobertor, e não ouves que o meu Espírito te chama para estar junto a mim. E somos assim. Quantos prazeres! Eu lembro que o pastor Subirá, ele estava dizendo que o Senhor o chamou a atenção a respeito disso. Quanto conforto! Ele falando: poxa, de manhã eu estava em Curitiba, e logo à noite eu já estava lá do outro lado do Brasil, e vim no avião, com ar-condicionado, com frigobar, dormindo. E aí ele falando: olha o que Paulo quis dizer: nos últimos tempos, esses serão, vocês lutarão contra isso, porque o inimigo vai fazer de todas as formas para te deixar confortável, e para te mostrar e tentar te convencer: isso aqui que é bom, isso aqui que é bom, continua aqui deitado. E quando você parar para pensar, nos momentos que você poderia às vezes estar na sua varanda, olhando para o céu e contemplando a criação do Senhor, enquanto você enaltece o nome dEle, exalta o nome dEle, e você troca isso, porque você pensa: mas lá fora está frio, lá fora está ventando, eu vou ter que ficar de pé, eu vou ficar na minha cama, é mais confortável. E é isso que o apóstolo quis dizer. Nós às vezes temos trocado as coisas, experiências com o Senhor, por deleites, por conforto, e não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer nos levar a viver experiências magníficas, o Senhor quer nos revelar cada dia mais e mais coisas, mas para isso eu preciso alimentar o meu espírito. Como ele disse aqui a Nicodemos: como eu vou falar com você, Nicodemos, de coisas espirituais, se você não consegue nem entender as coisas materiais? Abra os teus olhos para o espiritual, para que o Senhor possa te revelar. Ele diz que devemos viver em novidade de vida. E quais têm sido as novidades que você tem vivido na presença do Senhor? Você tem vivido experiências sobrenaturais? Dia após dia tem sido um crescimento constante? Aí cabe a você examinar se a sua vida espiritual tem sido uma vida monótona, tem sido uma vida reta. A vida com o Senhor é novidade de vida. Cada dia é uma experiência nova, cada dia é um crescimento, cada dia é um passo mais próximo do Senhor. Mas se você não acessar o espiritual, você não vai entender, você não vai compreender. O apóstolo Paulo fala na sua palavra: porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, nossa cidadania é dos céus,
onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transforma os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Aleluias! Você está desprendendo coisas está desprendendo energia para coisas terrenas, meu irmão. Será? Deixa eu te dizer, isso vai acabar. Mas aqui o apóstolo Paulo diz: outrora nós visamos as mansões celestiais, nós visamos morar com o nosso Deus, ali sim será eterno, aquilo que eu desenvolvo com meu Deus, o relacionamento que eu construo com meu Pai, esse não pode ser tirado. Mas não, queremos nos apegar em coisas tão simples, coisas passageiras, porque o que está aqui é temporal, o que está aqui vai passar, vai ser consumido. Isso é o que a nossa palavra nos diz, a palavra do Senhor nos diz, isso tudo vai ser consumido. Poxa, Dona, mas então eu não posso desfrutar? Pode. O que eu quero frisar, o que o Espírito Santo quer nos dizer, é que isso não pode ser mais importante do que aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Vou nos preparar lugar. Quantos de nós, eu digo da Igreja Universal, toda, sem separar a denominação, quantos estão padecendo, quantos querem conhecer a verdade e não entendem? No momento que o Senhor me dava isso, eu falava assim: poxa, Senhor, me ajude, Deus, me ajude a fazer com que eles entendam aquilo que o Senhor está me fazendo entender, para que eles consigam ver, porque em determinado momento eu me pegava em choro, por entender tamanha graça do Senhor, e nós às vezes não conseguimos entender, porque limitamos o nosso intelecto, limitamos ao nosso entendimento. E o Senhor diz: o que é Espírito é Espírito. Você só vai entender das coisas do Espírito se você andar em Espírito. Não se pode entender as coisas do Senhor senão por meio espiritual. Romanos 8, 6 e 8 diz assim: porque a inclinação da carne é morta, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade com Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é o Doda que está dizendo, é a palavra do Senhor. Você não vai agradar a Deus na sua carne. O que Deus quer de você está no seu espírito. O que Deus quer de você só pode ser acessado por meio do Espírito. A sua carne, você não vai conseguir oferecer nada a Deus. Está aqui em Romanos 8, 6. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como você tem andado? Tem andado na carne? Ou tem andado no Espírito? Meu irmão, entenda que a palavra que o Senhor nos traz hoje é algo para que possamos mudar a nossa maneira de viver. Como eu disse durante essa semana, ao me relacionar com algumas pessoas, algum casal, eu vendo os conflitos que eram gerados entre eles, e em todo tempo eu olhando e dizendo: cara, se submeta, ô fulano, sujeite a isso. Não, mas que eu não vou aceitar, isso é um absurdo. Isso são interesses da carne. A nossa carne que vai sempre dizer: não, o cara passou na sua frente ali, te fechou, você não vai falar nada? A sua carne vai falar: vai lá e fala. Mas o seu espírito vai dizer: fica na boa, fica tranquilo, acalma-te, não fala nada. Você é guiado pelo Espírito. No Espírito você vai ver o Espírito Santo dizer: não agrida verbalmente esse homem, pois em determinado momento eu te colocarei diante dele, e você vai ter caráter para dizer do meu amor. Mas se você não estiver no Espírito, você não vai conseguir entender isso, e aí você vai soltar um xingo, você vai soltar uma palavra que não deveria soltar.
E assim são as pessoas guiadas pela carne. Somente vão pelo impulso humano e fazem besteiras uma atrás da outra. Irmãos, concluindo essa palavra, que o Senhor possa despertar em vocês o espiritual. Eu não sei se você tem tido suas práticas de devocionais, de leitura, de meditação, de oração, jejum. Jejum, sim, é a orientação do mestre. Ele disse, olha, os meus discípulos, quando ele foi questionado o fato dos discípulos não jejuarem, ele falou assim, olha, eles não jejuam porque agora estamos em festa, eles estão com a noiva, estamos aqui em um casamento, então não é momento de jejuar, mas chegará o tempo que eles não terão mais o Cordeiro de Deus e terão sim que jejuar. Portanto, meu irmão, se jejum não é prática na sua vida, começa a praticar, pois é a maneira de você alimentar o teu espírito, é a maneira de você dizer para o teu espírito, não, eu não me submeto a ti, mas eu submeto à vontade do meu Deus, e Ele me disse que eu preciso jejuar, que eu preciso orar. Se entregue e alimente-se do espiritual. O Senhor está voltando. Isso não é novidade para ninguém. Tolo é aquele que não consegue enxergar, que não consegue entender que o Mestre está de pé, pronto para buscar uma igreja lavada, remida no sangue de Cristo, uma igreja pura. E a palavra do Senhor em João 4, Jesus diz, no entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. A sua adoração, se não for por meio do Espírito, não adianta. Não adianta eu subir neste altar, estudar, meditar na palavra do Senhor e achar que o meu conhecimento, que o meu estudo, que a minha aplicação vai ser suficiente. No momento que eu subi aqui, eu subi temeroso pela palavra que o Senhor colocou na minha boca, mas em todo tempo, Senhor, é o Senhor que vai me conduzir. Pai, não me deixe só. E eu louvo a Deus, porque o Senhor ministra na minha vida, através das Escrituras. Eu estou falando com vocês, creio que Deus está ministrando no coração de cada um de vocês, mas também está ministrando no meu. E olha o que ele diz, chegará o tempo, está chegando, o Senhor está aí, e se você não tiver em espírito, não adianta, porque o Senhor é espiritual, as coisas espirituais não se misturam, espiritual é espiritual. Meu irmão, a orientação do Senhor é para que nos alimentemos. Abandone a sua carne, abandone os seus prazeres, sacrifique. Sim, você precisa viver com essa natureza sua, que constantemente vai te levar ao orgulho, à vaidade, mas se você andar em espírito, você vai conseguir controlá-la, você vai conseguir reprimir essa natureza. Portanto, se alimente em oração, se alimente no conhecimento da palavra do Senhor, e Ele te encherá de maneira poderosa. Aleluias. Eu não sei como tem estado a sua vida, eu não sei qual tem sido o seu nível de relacionamento com o Senhor, eu não sei se verdadeiramente você pode dizer, eu conheço ao Senhor. Talvez por muitas vezes você mesmo já disse, Deus, como eu queria entender mais do Senhor, como eu queria compreender mais do Senhor, como eu queria entender as tuas promessas. E hoje o Senhor te diz, eu falo com vós, eu falo contigo, abra os teus ouvidos, para receber aquilo que o meu Espírito fala contigo. Meu irmão, incline as vossas cabeças. Se você quer uma mudança de vida, se em determinado momento você se deparou com uma vida mórbida, com um relacionamento raso, eu quero te pedir sim, que venha aqui à frente, ou então, pode ficar no seu lugar, se coloque de pé,
Eu quero orar por você junto com esta igreja, para que o Espírito Santo que está aqui, que fala por meio desta palavra, encha o teu coração e te faça viver aquilo que o Senhor tem prometido, porque as promessas do Senhor não é o evangelho mirrado, não é o evangelho raso, é um evangelho profundo, e à medida que você abrir o seu coração, o Senhor te encherá. Você que tem esse desejo, se coloque de pé, nós vamos orar por você, e pedir para que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, trazendo o entendimento, trazendo a compreensão daquilo que Ele tem nos falado, daquilo que Ele tem nos revelado. E se você em casa também tem sentido o toque do teu Espírito, às vezes tem procurado respostas em religiões, tem procurado respostas em igreja, deixa eu te dizer, não são em igrejas, não são em religiões, mas é em Cristo. Sim, nós estamos aqui como agência de Cristo, e nós a todo tempo vamos pregar o Evangelho, mas não se fundamente, senão em Cristo. Ele é a vida, Ele é a palavra, como aprendemos. Se você em casa tem procurado isso, nos procure, venha, deixa uma mensagem no chat, nós vamos orar por você, nós vamos fazer o contato, porque é isso que queremos que essa verdade bíblica chegue a todos. Quantos são privados disso? Às vezes existem líderes, não estou aqui para atacar ninguém, mas às vezes existem líderes que, assim como os fariseus, ocultam a verdade, e a verdade do Senhor é uma só, que Ele veio para que tivéssemos vida, e tivéssemos em abundância. Não sou eu que falo, mas é o Senhor. Portanto, se você tem sentido que não tem vivido essa vida em abundância, eu quero orar por você. Fale com o Senhor agora neste momento, ore comigo, você que deseja isso. Pai, eu quero compreender, Deus, as grandezas do Senhor. Abra, Deus, abra os meus olhos espirituais, me faça enxergar, Deus, e entender aquilo que o Senhor está me dizendo, aquilo que o Senhor está falando ao meu coração, para que eu possa viver a vida em abundância a qual o Senhor prometeu, porque eu estou cansado, Deus, de viver uma vida mórbida, uma vida vazia. Eu conheço a Tua palavra, conheço o Teu Evangelho, mas não tenho vivenciado. Ensina-me, Deus, em nome de Jesus eu lhe peço. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor complete esta palavra no teu coração. E se você deseja realmente um encontro real com o Senhor, nos procure. Eu, Robson, estamos à disposição. Procure qualquer irmão da igreja, todos nós somos representantes de Cristo Jesus. Mas o Senhor quer mudar a sua vida. Não saia daqui esta manhã diferente. Tome essa palavra no teu coração e ande segundo o Espírito. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor complete essa palavra no coração de cada um. Amém? Glória a Deus.